Olá, primeiro ano, boa tarde. A nossa aula de história de hoje tem como tema a história da sua família. A família é um grupo de pessoas que vivem juntos. É formada por pai, mãe e filhos, mas também fazem parte da nossa família outras pessoas, como avós, tios, sobrinhos e primos. Os avós guardam a nossa história na lembrança, e se eles não existissem, nós também não existiríamos. E a sua família, como ela é? A história da sua família corresponde à sua história e à dos seus parentes. Parentes são pessoas ligadas a outras por vínculo familiar de consanguinidade. Eita, tia, que palavra difícil. O que significa consanguinidade? Significa que são os parentes ligados por sangue, laços de sangue. Também pode ser ligado por afinidade ou adoção, porque nós sabemos que há crianças em que os pais não têm condições de cuidar ou os pais vêm a morrer e essas crianças são adotadas. E ascendência e descendência, você sabe o significado? Ascendentes são os parentes que nasceram antes de você. Por exemplo, o papai e a mamãe, o vovô e a vovó, o titio e a titia. Já os descendentes são os parentes que nascerão de você. Você vai crescer, vai formar sua família, vai ter os seus filhos e esses serão os seus descendentes. E os seus filhos terão filhos, que serão seus netos, bisnetos, tataranetos, e essa será a sua descendência. Assim, a história da sua família pode ser contada, por exemplo, a partir da história da sua avó. Há vários tipos de famílias. Elas podem ser formadas de diferentes maneiras. Em todas as famílias, o amor, o respeito e a cooperação devem ser muito importantes. Você encontra tudo isso na sua família? Que bom! Há famílias formadas por crianças que vivem com outras crianças que não são seus irmãos e nem parentes. Elas vivem em orfanatos, pois lá elas encontram pessoas que a querem bem, formando uma grande família. Essa família é formada pela criança que vive ou com o pai ou com a mãe, e se tiver irmãos. Isso ocorre porque aconteceram separações ou a morte de um dos seus pais. Há famílias formadas por crianças que vivem somente com os avós, ou também elas podem viver apenas com os tios e tias. Isso acontece porque muitas das vezes os pais não têm condições de cuidar das crianças e essas crianças acabam indo morar com outros parentes. Há famílias também formadas pelo pai, a mãe e os irmãos, e esses irmãos podem ser de sangue ou adotados. Existem ainda crianças que estão distantes de seus pais, avós e tios, e também as que moram na rua. Você sabia que existia tantas formas de família? Os avós, os tios, os primos são membros da família. Eles são os nossos parentes. Algumas crianças têm irmãos. Quem não tem irmãos é chamado de filho único. Agora, a tia vai apresentar para vocês uma árvore genealógica. Isso é um gráfico que representa você e os seus parentes que vieram antes, ou seja, os seus antepassados. Observem que os parentes do lado da mamãe são os nossos parentes maternos. Os parentes do lado do papai são os nossos parentes paternos. Vamos conhecer outros tipos de árvores genealógicas? Esse daqui é só com os nomes dos nossos parentes. Já esse foi montado com fotos, para que a pessoa conheça a história da sua família. Agora a tia vai contar uma história bem legal para vocês. Essa história tem o título As Famílias do Mundinho. Era uma vez um mundinho.
que tinha a maior diversidade de todas as famílias de todos os planetas da Via Láctea. Nele viviam famílias de vários tipos e jeitos, nenhuma era igual à outra. Algumas famílias eram bem grandes e não paravam de crescer. Outras eram bem pequenas. Existiam famílias em que todos eram parecidos, gostavam das mesmas coisas e nunca discutiam entre si. E outras em que ninguém se parecia, cada um tinha um gosto e por isso, às vezes, brigavam um pouquinho, mas logo estavam se abraçando. Enquanto algumas famílias eram festeiras e barulhentas, outras eram bem caseiras e silenciosas. No mundinho havia famílias que moravam em cidades, famílias que moravam em praias e também as que moravam nas montanhas. Algumas famílias estavam felizes porque esperavam bebês. Outras estavam tristes, pois alguém querido havia partido. No mundinho existiam famílias que dividiam as tarefas de casa e viajavam nas férias para visitar os parentes distantes. Haviam também as que nunca paravam de trabalhar, tanto que a babá e a empregada faziam parte da família. No mundinho havia famílias que adotavam filhos e outras que cuidavam de bichinhos de estimação. Cada homenzinho do mundinho amava e aceitava sua família e também respeitava a do amigo, mesmo que fosse muito diferente da sua. Viva todas as famílias do mundinho! Essa é a escritora do livro. Agora vamos para o grupo que a tia vai passar as atividades da aula de hoje.